Eu quero cumprimentar os meus irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Nesta manhã de terça-feira, nesta manhã abençoada, ao qual o Senhor tem me concedido esta grande oportunidade de estar aqui nesta manhã. Eu estou aqui nesta manhã, querido, já aqui no trabalho, logo cedo, mas estou aqui também meditando a palavra do Senhor. E o Senhor, Ele tem falo ao nosso coração, meu irmão. Ele tem nos ensinado, Ele tem feito algo especial em prova das nossas vidas. E eu estou aqui para falar um pouquinho da palavra do Senhor, meu querido, meu irmão na fé, meu amigo, que não é fácil uma vida para com Deus, mas todo homem, toda mulher, toda pessoa que dedicar sua vida para com Deus, Deus o honra. Eu quero convidar cada um de vocês, querido, permanecer servindo a Deus em espírito e verdade. Eu quero convidar vocês, cada dia, buscar o Senhor enquanto se pode achar. E o mais interessante, querido, a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos aprender a obedecer a palavra do Senhor. Tem muitas pessoas expressando mal. Querido, com a palavra de Deus nas mãos, a palavra do Senhor nos ensinando como devemos servir a Deus de uma forma correta, honesta, sincera, transparente e verdadeira. Não é fácil servir o Senhor, mas não é difícil também. Quando você pega a palavra do Senhor e você começa a estudar, o Senhor vai falando ao nosso coração através da palavra, querido. A palavra do Senhor vai falando ao nosso coração, vai nos ensinando como devemos servir a Ele, como devemos, nesses últimos dias, ter uma vida regenerada na palavra dEle. Quando eu pego aqui o livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1, ele começa dizendo assim: não julguei para que não sejais julgado. Não julguei para que não sejais julgado. Deus, em sua palavra, Ele fala comigo que eu não devo, ou nós não devemos fazer julgamento de ninguém. A palavra do Senhor, Ele nos alerta para nós termos cuidado de não julgar. Porque o que julga corre um grande risco de fazer julgamento precipitado. E aqui, querido, o Senhor Jesus, Ele revela a sua gloriosa palavra. É a palavra de Deus que diz assim: não julguei para que não sejais julgado. Nós temos que tomar cuidado, irmão. Nós temos que vigiar. Nós temos que, aleluia, entender a palavra do Senhor, como Ele tem nos ensinado e está nos ensinando até hoje. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgado. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Deus, Ele é fiel, querido. O Senhor, Ele conhece o que se passa na nossa mente e nossos corações. Hoje eu estou aqui na frente desse ministério, a Assembleia de Deus, Unindo a Nação no Brasil, junto com o pastor Carlos,
e o nosso diácono Adeusan, e ali em Feira Nova o missionário Erisvaldo. Mas, querido, ao momento que nós assumimos essa responsabilidade, nós queremos fazer a obra do Senhor corretamente, não dizendo que nós somos perfeitos, mas que nós podemos cada dia buscar a perfeição nesse ministério através de Jesus Cristo. Nós precisamos, querido, viver a palavra do Senhor. Ao momento que eu assumi essa responsabilidade, junto com o pastor Carlos e o Adeusan, primeiramente, nós assumimos uma grande responsabilidade de não julgar ninguém. Mas todos aqueles que agregar conosco, nós devemos o ajudar como servir a Deus de verdade. Precisamos ter essa visão. Precisamos ser esses homens diferentes, querido. A mim, que estou aqui em Minas Gerais, pastor Antônio em São Paulo, Adeusan na Bahia, e o missionário também que está, o Erisvaldo, também que está conosco. Ao momento que nós convidamos ele para fazer parte desse ministério, nós convidamos ele para andar junto, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, na mesma fé, sendo transparente um para com o outro. A igreja do Senhor, ela tem que ser transparente. Ao momento que eu assumi uma responsabilidade em qualquer lugar, irmão, eu tenho que honrar. Eu não posso fazer julgamento precipitado por causa dos meus interesses. Não. Nós fomos convidados, eu aceitei o propósito de assumir esse ministério para que a obra do Senhor cresça. Eu não aceitei pensando em dinheiro. Eu não aceitei, não assumi essa responsabilidade pensando em dinheiro, pensando nas almas. Querido, a gente sempre trabalhou e trabalha. Antes de assumir esse ministério, a gente ia trabalhar para manter a nossa família. Antes de estar assumindo essa obra, eu já trabalhava. Eu creio que o Adeusan trabalhava. Eu creio que o missionário trabalhava. Eu creio que o pastor Carlos já trabalhava para manter o sustento da nossa família. Eu não posso usurpar do ministério. Eu não posso fazer da obra do Senhor uma empresa para usurpar dos irmãos. Não. Eu não posso pregar a palavra do Senhor pensando em ganhar dinheiro. Eu não posso pregar a palavra do Senhor, querido, fazer a obra do Senhor pensando em tirar ou usurpar da fé dos irmãos para me beneficiar. Não. Eu não posso ir para a igreja, dirigir um culto, pensando em ganhar dinheiro. Eu tenho que ter um coração voltado para Deus. Eu tenho que ir para a igreja para incentivar os irmãos a buscar a Deus em espírito e verdade, para ensinar a palavra do Senhor, para que nós podemos entrar no céu. E isso é a responsabilidade de um pastor, de um presbítero, de um diácono, de um missionário. E isso é a responsabilidade dos obreiros, mas ensinar o povo como deve servir a Deus a morar no céu. Como nós devemos ensinar a palavra do Senhor? Lendo ela, vivendo ela, obedecendo a palavra de Deus, querido. Não julguei para que não sejais julgado. Devemos ensinar a palavra do Senhor aos nossos irmãos, aos nossos amigos, aos nossos ouvintes. Nós devemos ensinar a palavra do Senhor para que essas vidas que nos ouvir tenha também uma vida regenerada, transformada, através da palavra de Deus, através dos ensinamentos que o Senhor nos usar, querido. É a função minha, é a função nossa, é a responsabilidade minha, é a responsabilidade nossa. Ministrar a palavra de Deus para que as almas tenham uma vida de salvação e de libertação, querido. Precisamos ensinar a palavra do Senhor para que as vidas alcancem a santificação através da palavra de Deus. Querido, eu não posso julgar meus irmãos, não posso julgar os pastores, não posso julgar os amigos, mas eu posso pregar a palavra, ensinar a palavra de Deus para que as pessoas possam ter uma vida melhor através da palavra de Deus.
para que as pessoas tenham uma vida regenerada, santificada, transformada através da palavra de Deus. É o dever de um pastor, é o dever de um servo do Senhor, é viver a palavra do Senhor, é ensinar a palavra de Deus, querido. Irmãos queridos, os dias estão tão difíceis, não só de hoje, há muito tempo. Quantos corações endurecidos, quantos corações frustrados, decepcionados, revoltados, vivendo uma vida de infelicidade, dominado pela maldade, dominado pelo sentimento mau, dominado pelos vícios, dominado pelo orgulho, dominado pela soberba, dominado muitas vezes pelo engano, querido. Mas a palavra de Deus está aqui. A palavra do Senhor está aqui, querido. Precisamos pregar a palavra do Senhor como ela é. E a palavra do Senhor em Mateus escreveu aqui, disse, não julguei para que não sejais julgado. Para que eu vou julgar as pessoas? Se eu não sei ensinar, para que eu julgar? Se eu não estou satisfeito do que está acontecendo, para que julgar? Para que criar revelação mentirosa? Para que criar profecias mentirosas? Se você não tem conhecimento da palavra para ensinar a palavra, para ensinar aquilo que o Senhor tem falo, revelado, para que criar mensagem de contenda? Mensagem para causar separação e divisão dentro da igreja? Ou para que mensagem para separar a família? Para que mensagem para destruir família? Se você não tem uma mensagem para salvar, fique calado, fique quieto. Não fale aquilo que Deus não te mandou. Não fale aquilo que Deus não te revelou. Não se precipite nas revelações, mas consulte a Deus e o Senhor vai lhe dar uma direção, querido. Os dias que nós estamos vivendo é um dia tão complicado. É tanta gente julgando por causa de poder, por causa de posição, por causa de política, por causa de tanta coisa, o povo tão brigando, não sabendo separar o que é o cristianismo, o que é a palavra de Deus, o que é viver Cristo. Não estão tendo conhecimento da verdadeira palavra de Deus, querido. Estão misturando. Jesus não fez acepção de pessoa. Jesus, ele veio para todo mundo, para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, espelhamos em Cristo. Vamos interceder um pelos outros. Se não poder ajudar, atrapalhar também não atrapalhe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas luta para ter uma vida de Deus de verdade, como pastor, como obreiro, como diácono, como presbítero, como missionário, e como congregado, como servo do Senhor. Vamos viver Cristo de verdade. Estou com a igreja ali em Feira Nova, estamos ali, eu, pastor Carlos, estamos longe, mas se você vê o tanto de preocupação passa na nossa mente, na mente da gente, na mente da família da gente, da esposa da gente, tanta coisa que a gente sofre, irmão, por estar longe, tentando fazer o melhor para que a obra cresça. Mas eu vejo que muita gente estão vivendo, causando picuinha por seu próprio interesse, achando que a obra do Senhor tem que ser do jeito que nós pensamos ou queremos. Não. A obra do Senhor, ela tem que ser da forma que a palavra do Senhor nos revela, querido. Devemos ter esse entendimento e compreender. Se eu assumir essa responsabilidade, eu falei, meu irmão, eu sou teu parceiro, eu estou junto com você, eu quero andar com você, eu quero fazer a obra junto com você. Querido, sem interesse. O único interesse nosso aqui é de ver as almas se converter dos seus maus caminhos e o Senhor ser glorificado sobre a vida de toda a igreja. O desejo do meu coração é de ver Deus ser glorificado no teu casamento, é de ver Deus glorificado na tua saúde, é de ver Deus ser glorificado no teu ministério, é de ver Deus glorificado em toda a sua maneira de viver. É o dever meu, o desejo do meu coração,
Eu desejo do coração do pastor Carlos, eu desejo do pastor Diácono Adeusan, eu creio que é o desejo do missionário, o desejo de toda a igreja, todo homem de Deus verdadeiramente que serve a ele, tem que entender. O que passa disso, irmão, é procedência maligna. Se não haver esse desejo no coração de união, de santificação, de obediência, de fidelidade, de honestidade, não é de Deus. Se não haver esse desejo no coração do homem, que a criança, o adolescente, o pai e a mãe sejam homens abençoados, não é de Deus. Querido, a palavra do Senhor é bem correta, fiel. Querido, eu tenho filho, eu tenho filha, tenho esposa, como você também tem. Vamos cuidar da família da gente. Vamos cuidar da família da gente. Vamos fazer a obra do Senhor como convém. Vamos ensinar a palavra do Senhor como convém. Vamos lutar para que Deus seja glorificado sobre as nossas vidas e sobre a vida daqueles também que nos ouvem ou que está conosco também. Querido, por quê, pastor Aguimia? Porque a porta é estreita, a porta da salvação é estreita, não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. A porta da salvação, ela é estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta espaçosa. O caminho que conduz à perdição, muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos o que encontra. Poucos o que encontra, querido. Sabe por que poucos o que encontra? Porque muitos não querem viver a palavra do Senhor. Muitos querem andar de qualquer maneira. Muitos vivem fazendo julgamento. Muitos vivem pelas costas caluniando seu irmão. Muitos pelas costas vivem criando motim, tentando causar separação e destruição. Muitos estão equivocados, achando que a porta da salvação ela é espaçosa, mas a porta da salvação ela é estreita. O homem tem que amar Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Quando fala do homem, é um todo, homem e mulher. Não devemos julgar ninguém, mas devemos entrar pela porta. Devemos interceder um pelos outros. Devemos ser amigo de verdade. Devemos ser irmão de verdade. Devemos ser obreiro de verdade. Devemos assumir a nossa responsabilidade aonde nós estamos. Hoje eu me encontro no Ministério Assembleia de Deus Unida Nação do Brasil. Eu tenho que viver a palavra do Senhor nesse ministério. Onde eu chegar, eu tenho que me adequar. Eu tenho que submeter as autoridades e as normas da igreja, para não entrar em contenda, para não entrar em dissolução, mas para não fazer julgamento precipitado de ninguém. Meu querido irmão na fé, Deus quer abençoar a sua vida, quer abençoar a minha vida, quer abençoar a minha família, quer abençoar o nosso ministério. Vamos ter que nós abrir nossa mente e nosso entendimento. O caminho da salvação é estreito. O caminho da salvação não é um caminho de contenda, não é um caminho de engano, não é um caminho de usurpar de ninguém, não é um caminho de causar contenda e tristeza na vida de ninguém, não. Porque essa palavra, pastor Guimi, essa palavra, porque é a palavra de Deus que eu estou expressando nesta manhã. O caminho da salvação é estreito, é apertado. O homem de Deus, o pastor de Deus, tem que saber que o caminho da salvação é estreito. O pastor tem que saber que tem que amar de verdade. O pastor tem que saber que devemos não julgar ninguém. O pastor deve saber que o homem tem que viver a palavra do Senhor. Eu como homem, você como homem, como obreiro, você tem que ensinar suas ovelhas o caminho da salvação. O caminho da salvação não é um caminho de contenda. O caminho da salvação não é um caminho, muitas vezes, de julgamento. O caminho da salvação é um caminho de renúncia. Renúncia do pecado. E se eu não renunciar ao pecado, se você não renunciar ao pecado, se você não renunciar ao egoísmo, se você não renunciar à soberba, se você não renunciar à mentira, se você não renunciar à falsidade, se você não renunciar à avareza, se você não renunciar o seu egoísmo, não tem como entrar no céu. Querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, é tempo de mudança, é tempo de Deus ser glorificado sobre as nossas vidas, porque o caminho da salvação é estreito e apertado. E poucos é que entra por ela. É poucos o que encontra o caminho da salvação. Tem muita gente falando muita balela, mas vivendo mentindo, vivendo usurpando, vivendo prostituindo, vivendo caluniando,
vivendo, fazendo muitas coisas erradas e dizendo que está vivendo esse Cristo que salva, que liberta, que transforma. Mas Deus sabe como está a mente e o coração. Um coração malicioso, um coração cheio de rancor e uma mente maliciosa. Deus, Ele é santo. E Ele está te vendo. Ele está me vendo. Querido, eu como pastor desse ministério, pastor Carlos, como pastor desse ministério, cada irmão, vamos vigiar, meu irmão. E vamos fazer a diferença. Fazendo bem, sem julgamento. Mas que o Senhor possa estar rompendo do nosso caminho, do nosso meio, os espíritos de engano e de falsidade e de traição. Quem quiser endurecer o coração, endureça o coração. Mas eu e você, querido, vamos amolecer o coração para com Deus, para que Deus venha ser glorificado sobre nossas vidas. Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe meus amigos, pois o Senhor, Ele te ama e Ele quer fazer algo especial acontecer sobre as nossas vidas. Não somos perfeitos, mas estamos buscando o Deus da perfeição. Que Deus te abençoe, que Deus seja glorificado sobre a tua vida e a tua família, em nome de Jesus.